Amigos, ela chegou, Lady Locke, criando todo o reboliço que a gente imaginou que ia criar nessa série. Vamos falar de Loki, episódio 2. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aníbal e esse é o Mocó do Buga. Amigos, vamos nos inscrever no canal, dar aquele like no comecinho e nos encontrar lá no Instagram, @no Mocó do Buga. Então, amigos, nesse episódio, Loki continua sendo tão arrogante quanto sempre foi e imaginando que é mais inteligente do que qualquer pessoa viva na face da Terra ou do universo. Mas algumas coisas foram demonstradas nesse episódio que começam a explicar um pouquinho a história. Por exemplo, o fato de que a TVA não pode intervir nos eventos aos quais ela investiga antes que eles aconteçam. Foi colocado aí esse band-aidzinho para segurar a história. Eles só podem ir depois que os eventos já começaram a acontecer. Loki dá sua primeira grande bola dentro, quando ele já estava com a corda no pescoço, descobrindo que o lugar aonde provavelmente esse outro Loki, que agora a gente sabe que é a Lady Locke, se esconderia, seria em Apocalipse, né? Onde ela poderia causar qualquer tipo de evento, que uma vez que o Apocalipse viria logo em seguida, não haveria mais consequências, então não se criariam ramificações no tempo. Uma coisa que continuou me incomodando um pouco na série, incomodar talvez não seja a palavra certa, me intrigando, é o fato de que existe uma irreversibilidade no tempo. As coisas não podem ser mudadas e as coisas só acontecem segundo o que a TVA quer. É o completo fim do livre-arbítrio. Ele jamais teria existido segundo o que dita os Guardiões do Tempo. E mais uma vez a gente fica pensando quem são esses Guardiões do Tempo, como eles adquiriram esse poder e quais são as suas intenções. Tudo que acontece em relação à TVA me lembra muito o nazismo. A falta de opções, a falta de... Eles parecem ser uma instituição que dita o que vai acontecer. Não existem opções, não existem recompensas, não existem... Outra coisa que eu achei muito curiosa e pôde-se perceber nesse episódio, na cena em que o Mobius fala com a juíza, ele dá a entender que nem ele mesmo tem acesso aos Guardiões do Tempo. Então, todas aquelas pessoas que estão ali, que se dizem criadas pelos Guardiões do Tempo, talvez nem criadas pelos Guardiões do Tempo elas sejam, elas não sabem quem os Guardiões do Tempo são, elas estão ali por uma questão de fé no que foi dito a elas, elas não têm sequer uma memória do antes. E o que acontece de mais relevante nesse capítulo, um dos homens minutos é capturado e revela a Lady Locke a posição dos Guardiões do Tempo. Lady Locke tem sua primeira aparição no final do episódio e consegue lançar bombas que ramificam o tempo completamente. Uma vez que ela agora tem a posição dos Guardiões do Tempo, resta a gente saber qual é o grande plano dela. O capítulo termina com Loki indo embora pelo portal que foi deixado aberto pela Lady Locke. E eu acredito que muito mais numa de que ele tem muito mais a aprender indo pelo portal do que ficando. Se ele ficasse, ele estaria simplesmente se submetendo. E ele não teria nenhuma nova carta na manga. Mas passando por aquele portal, quem sabe quantas cartas novas ele ganha para jogar. Então é óbvio que o Loki, sendo Loki, passaria por aquele portal. E que a aparente fuga dele vai ter consequências. Amigos, sobre o episódio de quarta-feira é o que eu tenho a dizer. Mas a gente tem uma estreia agora no Disney Plus. Luca, o filme está na íntegra lá, já para ser assistido.
não é premium, quem é assinante já pode assistir. Então, é isso por hoje. Vamos nos ver segunda-feira, provavelmente falando de Luca. Até lá!